Amizade é matéria de salvação. Uau! Cara, eu li, na verdade eu reli essa história, né, chamada Uma Amizade Sincera, né, que está dentro desse conjunto de histórias aqui de... Na verdade, aqui, Felicidade Clandestina é a primeira história já que aparece nesse livro. E aqui tem várias outras, né? Eu não consegui terminar ainda de ler todas elas. Mas essa aqui me pegou, cara. Uma amizade sincera. Porque ela fala sobre uma coisa com a qual eu sempre tive dificuldade na minha vida, em relação à amizade. Que é a questão do silêncio. Porque o que acontece aqui nessa história? Né? O narrador, ele começa falando, né? Não é que fôssemos amigos de longa data. Conhecemos-nos apenas no último ano da escola. Aí tá, ele tem esse amigo, né, que durante a juventude eles conversavam bastante, então eles sempre tinham o que falar, né, estavam sempre telefonando, combinando coisa e tal. Mas aí ele já apresenta o problema depois, né? Já nesse tempo, apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Às vezes, um telefonava, encontrávamos-nos e nada tínhamos a nos dizer. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. De início, quando começou a faltar assunto, tentamos comentar às pessoas, mas bem sabíamos que já estávamos adulterando o núcleo da amizade. Cara, como eu me identifico com isso, cara? Muita gente deve se identificar também, porque todo mundo tem aquele amigo que você não tem muito o que falar com ele. Né? Vocês se encontram, falam, se cumprimentam, conversam um pouquinho, como é que você tá, como vai a vida, beleza, tá indo, né? E não tem muito o que conversar. E vocês ficam naquele silêncio, cara. E todo mundo já ficou muito desconfortável com isso, né? E eu sempre tive dificuldade com isso, comigo. Olha só, eu sempre tive dificuldade comigo. Soltei um ato falho aqui. O que é verdade também, eu sempre tive dificuldade comigo e vou continuar tendo, porque eu sou uma pessoa difícil, né? Mas um dia eu consigo, né, resolver esse grande problema da vida aí, que é ter dificuldade consigo mesmo. Quem não tem, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque eu sou muito comunicativo. Eu gosto muito de falar, de conversar, de falar sobre tudo, cara. E quando eu tô com uma pessoa que não conversa, eu não sei o que falar. Aí eu fico querendo inventar coisa pra falar, né? Aí busco alguma coisa, mas aí o assunto não encaixa. Aí, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu não consigo me comunicar com essa pessoa. E é um desespero, cara. E eu tô tentando lidar com isso agora, que é silêncio, né? Tá, se tá silêncio, aproveita o silêncio, se acostume com o silêncio, porque ele faz parte, né? Você não deixa de ser amigo de uma pessoa porque vocês não têm o que falar. Foi isso que eu comecei a entender depois de um tempo, né? Porque, cara, eu consigo... Vem na minha mente aqui alguns amigos, né, poucos amigos, com quem eu não tenho muito o que falar, mas os caras estão aqui e sempre vão estar aqui, cara. Porque, como eu mostrei aqui, cara, 7 chaves. E um bom amigo, né? Um bom amigo é aquele cara que vai te falar, né? Quando você fizer uma coisa boa, ele vai te falar: boa, cara. Isso aí. Continue fazendo isso aí que você tá fazendo. E quando você fizer merda, quando você fizer cagadinha, ele vai falar: tá errado, cara. Se teu amigo, ele não fala que tu tá errado quando tu tá fazendo errado, cara, não tá cumprindo o papel de amigo, porque amigo é matéria de salvação, cara. Se teu amigo ele não tá te salvando, se tu não tá salvando o teu amigo, vocês não estão cumprindo o básico da amizade, que é salvar um ao outro, cara. Quando eu li isso, me bateu assim de uma forma, uau, impressionante. Daquilo que eu comentei, né? Ele fala: cheguei a ler livros apenas para poder falar deles, né? Você vai ficando sem assunto e você pensa, caramba, sobre o que eu posso falar? Aí você começa a buscar coisas, né? Então vou começar a fazer tal coisa, que se eu começar a fazer tal coisa, eu vou ter sobre o que falar com esse meu amigo aqui. Mas uma amizade sincera queria a sinceridade mais pura. E muitas vezes a sinceridade é o silêncio. Não temos o que falar. É isso aí, aperto de mãos, continuamos sendo amigos
E, cara, eu tô besta ainda com essa história. É, tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos até então e enfim encontrado. Uma amizade sincera. Né? Chega um ponto dessa amizade aqui desses dois personagens que eles vão começando a prestar favores um ao outro, porque né, sem muito o que fazer pelo outro, pelo menos favor a gente pode fazer. E lá pro final, né, eles se separam, né, separam com um aperto de mãos. E tem uma frase aqui que eu gosto muito, que é: só muito depois eu ia compreender que estar também é dar. Cara, às vezes a gente não faz ideia de como só o fato de a gente estar com alguém é já basta. Você não precisa falar nada, mas às vezes você não precisa nem estar perto, mas só de você saber, só da pessoa saber que você está com ela, cara, isso é impagável. Eu tenho um amigo de infância, eu já até conversei com ele, eu encontrei ele esse ano, né? Aliás, abraço, você sabe que o quanto eu te amo, cara. Esse cara, a gente estudou junto durante, né, durante a terceira, quarta série, e estudou junto por algum tempo durante o ensino fundamental 2 e a gente quase não se fala, mas quando a gente se fala, cara, é incrível. Esse ano eu encontrei com ele, a gente falou um pouco sobre isso e é impressionante, né, como o poder que a amizade tem, né, de mudança. Como eu lembrava quando era criança, né, quando a gente brincava, a gente conversava, e onde a gente está agora é surreal. E eu gosto muito de histórias que tratam muito sobre amizade. É por isso que eu gosto muito de histórias infantis. Né? Atualmente eu estou lendo essa belezinha aqui, As Crônicas de Nárnia. Eu tô na história do Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Né? Eu tô no meio dela e eu acabei de passar numa parte em que, né, um dos personagens, o Edmundo, ele, né, tá seguindo o caminho lá, né, em direção ao mal, né? Ele foi tentado pela feiticeira, né, e ele vai abdicando da amizade dos irmãos dele, ele vai se afastando deles, né? E eu gosto muito dessas histórias, como elas tratam disso. Essas histórias para crianças, cara, é maravilhoso. Se tem uma das melhores coisas que você pode fazer por uma criança é presenteá-la com uma história dessas, cara. As Crônicas de Nárnia, Harry Potter, O Senhor dos Anéis, tanta coisa que você aprende com essas histórias, né? Que você vai acompanhando os personagens, né? Histórias. Por que eu gosto tanto de literatura? Porque eu quero, né? Eu tenho esse objetivo de ensinar por meio de literatura. Porque histórias são significativas, né? O que a gente vive, né? O que a gente vive é uma história. Quando você aprende, se você está aprendendo algum assunto, né, tá difícil você aprender aquilo, mas tu cria uma história com essa coisa, você vai lembrar, cara. Então, o significado que as histórias possuem é transcendental, né? E fica aí esta mensagem, essa recomendação, né, de leitura. Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. Amizade, cara. Sensacional. Então é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Como eu falei no primeiro vídeo do canal, eu vou fazer esse revezamento de aula de inglês e falando um pouco sobre literatura também. Então, eu quis começar por Clarice Lispector porque Clarice Lispector, cara. E eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui embaixo. Me siga lá no Instagram, @silva_jp77. E se puder, comente aqui, né, que história sobre amizade você gosta bastante. Qual história sobre amizade mais te toca. Peace out.